Vamos meditar no texto da oração chamada a oração dominical. Primeiro eu quero dizer para você por que ela é chamada de oração dominical. Não é porque ela pode ser feita todo domingo, não é isso não. Dominical não vem de domingo. Dominical vem de Dominos, que é Senhor. Domingo é dia do Senhor, vem do latim, dia do Senhor. E o Dominus, o Senhor, ensinou a orar. Então, a oração dominical significa a oração do Senhor Jesus. A oração que o Senhor ensinou os seus discípulos a orar, que nós chamamos mais popularmente de a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, essa oração dominical, ou a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, está registrada no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, sinótico, mas no Evangelho de Mateus ela é mais detalhada. No capítulo 6, no contexto da oração, do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 15. E são 16 versículos, de 5 a 15. Mateus 6, de 5 a 15. E eu quero ir mastigando devagar com você, quarta após quarta, a gente aprendendo junto, a gente meditando junto neste texto, que é um texto tão especial, tão conhecido no mundo, é um texto recitado, algumas vezes rezado, sem muito entendimento. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente precisa compreender, entender a beleza do que esse texto significa para cada um de nós. E eu quero começar hoje com apenas dois versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Um texto que antecede ainda a oração em si. Antes de Jesus orar propriamente, ele dá algumas instruções. E o verso 5 e o verso 6, e na próxima quarta a gente vai ler o verso 7 e o verso 8, são instruções preliminares sobre a oração. Aí depois a gente vai entrar no verso 9. Mas hoje a gente vai ficar no verso 5 e verso 6, falando sobre a oração. Jesus, são palavras de Jesus, registradas por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer assim: quando orares, veja bem, perceba que o Senhor Jesus, ele ensina os discípulos a orar a partir de um pedido deles. Não é que Jesus está aqui mandando os discípulos orarem. Eu quero até começar com essa expressão. Jesus não está dizendo assim, ó, vocês devem orar. Não nesse texto. Em outros textos, ele até ensina a orar e manda que ore, recomende que ore. Mas aqui, ele não está mandando orar. Porque ele está falando com discípulos que já tinham a prática da oração. E aí, com essa prática de oração, eles então pedem a Jesus como deve ser a maneira correta, o conteúdo correto, a postura correta, a atitude correta de quem está orando. Irmãos, estou aqui no apartamento pastoral, a Sussuta aqui perto de mim até está rindo aqui, ó. Não vou mostrar ela aqui, que ela está rindo aqui. Porque estou aqui no apartamento pastoral, aqui no Barreto, e os meninos brincando, né? Agora resolveram tocar flauta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aqui. Tem um aí que resolveu tocar flauta, mas tudo bem. Vamos concentrar aqui na mensagem e vocês fazem de conta que não tem esse ruído de fundo, não. Tá bom? Volte aqui ao texto da palavra do Senhor. Mateus 6, verso 5. E ele diz assim: quando orares, que já era a prática dos discípulos, que já era o costume, que já era a atitude, mas ele orienta a maneira correta como eles deveriam fazer isso. Quando orares, diz o verso 5, não sejais como os hipócritas. Presta atenção, aqui é muito interessante,
Porque o Senhor, ele está linkando, ele está conectando a oração com a sinceridade do coração. Quando ele diz, não sejais como os hipócritas, ele está dizendo que nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos fazer isso não por um ritual religioso, não para ser visto, não por conta de uma aparência, alguém que vai dizer que isso ou que aquilo, ou como se eu disser isso, eu vou impressionar fulano, olha, se eu orar desta maneira lá na igreja, olha, irmãos, isso é casca religiosa, isso é aparência, isso é religiosidade. E é contra isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele está nos ensinando a não sermos os religiosos no sentido do ritual religioso, da aparência de piedade, da aparência religiosa, de quem faz as coisas para o outro ver. Isso se aplica às esmolas, isso se aplica à caridade, isso se aplica a pregação do evangelho. Eu não posso o evangelho de texto do que alguém está achando de mim, e às vezes se preocupa muito com essas coisas. Até mesmo na hora de orar, eu posso ficar assim pensando, nossa, será que eu vou orar lá na frente, eu vou usar a palavra certa, eu vou conjugar o verbo certo, quando na verdade, meus irmãos, é claro que a gente deve conjugar os verbos certos, não estou criticando isso, não, o português, né? Mas não é o mais importante. O que o Senhor Jesus quer ouvir do meu coração e do seu, não é se o verbo está certo, se é nós foi, nós vai, nós fomos. A questão não é essa. O que interessa para Deus não é o seu tom de voz. Tem pessoas que vão orar e dizem assim, ó Senhor magnífico, amantíssimo Pai. Chega, muda o tom de voz, parece que faz até uma respiração cadenciada. Como que para impressionar alguém? Para impressionar. Às vezes até chora. Eu não sou contra a pessoa chorar na oração, desde que seja sincera. Mas às vezes você percebe que tem um negócio assim meio forçado, meio assim, uma forçação de barra para impressionar. Ah, Senhor, Senhor e tal. Mas você vê que aquilo ali não é genuíno. Eu não estou dizendo, não estou julgando o coração de ninguém. Às vezes a gente está orando, a gente se emociona, a gente chora na oração. Não estou criticando isso. Eu estou criticando aquela aparência forçada de alguma coisa que a gente faz. Por isso Jesus diz assim, a oração não pode ser um ato hipócrita. A oração não pode ser um teatro. A oração não pode ser um fingimento. A oração não pode ser uma representação. A oração ela precisa ser genuína, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser do íntimo do nosso coração. Aí ele diz, não seja como os hipócritas. E esses hipócritas aqui é uma referência aos judeus daquela época, aos fariseus, aquelas pessoas que gostavam mesmo de aparecer, de receber elogios, de serem exaltados pelas pessoas. Olha como que o fulano é muito crente, muito religioso. Olha como ele ora bonito. Olha como ele ora bem. Então, o Jesus diz assim, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles gostam de orar nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, eles já receberam a sua recompensa. Como assim? Se eles fazem aquilo para aparecer, e se eles apareceram, eles já alcançaram o que eles buscavam. Se eles fazem aquilo buscando o reconhecimento dos homens, e os homens os reconhecem, já alcançaram o seu objetivo. Se eles fazem aquilo para impressionar as pessoas, e às vezes a gente corre esse risco de fazer uma oração assim tão bonita para impressionar. Irmãos, oração não tem que impressionar ninguém, não. Oração forte para impressionar, oração... Irmãos, isso é uma bobagem sem tamanho. A oração deve ser a expressão de sinceridade, de honestidade. É o momento de nossa comunhão íntima com Deus para o contato espiritual, relacionamento,
com o nosso Deus, sem hipocrisia, sem máscara, sem teatro, sem falsidade, sem querer ser visto pelos homens, sem vaidade, sem segundas intenções. A oração é eu falando com Deus, e o que me importa é ser ouvido por Deus. E Deus sabe entender as minhas palavras, independente da conjugação dos verbos ou do tom de voz. Ele sabe entender as minhas palavras, até mesmo quando essas palavras não chegam à minha boca. Antes que as palavras cheguem à minha boca, ele já sabe. Então, a minha preocupação, enquanto oro, a nossa preocupação, e esse é o ensino do Senhor para aqueles discípulos, e este é o ensino do Senhor para nós, é que nós devemos ser sinceros, sem hipocrisia, sem nenhuma falsidade, vaidade, teatro, coisa nenhuma. Vamos ler de novo o verso 5? Depois a gente lê o 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, aí agora é o ensinamento do Senhor para nós. Mas tu, perceba que o mas tu é uma adversativa da atitude dos hipócritas para com a nossa atitude. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. De modo, meus irmãos, que a oração, ela deve ser com intimidade. Esse é o princípio aqui. O que Jesus está dizendo não é que a oração só é válida no quarto. Se eu estou na sala, ele não ouve. Não, só no quarto. Não, se eu estou no banheiro, ele não ouve. Só no quarto. Não, se eu estou na rua, ele não ouve. Se eu estou dirigindo no volante, ele não ouve. Deus ouve a oração. O princípio do quarto secreto aqui é o princípio da intimidade. É o princípio da proximidade, do cuidado. É o princípio da gente se aproximar dele sem se preocupar com quem está vendo, com quem está ouvindo, com o que os outros vão pensar. É a gente se chegar à presença do Senhor como um filho diante do Pai, a gente vai ver isso na outra quarta-feira, um filho diante do Pai, e como quem chega para dizer assim, Pai, eu preciso de Ti. Aí a gente abre o coração, aí a gente chora as mágoas, aí a gente se arrepende, a gente confessa. Quantas vezes na minha oração privada, e essa no quarto mesmo, eu estou lá e eu abro o coração para o Senhor, e eu falo cada coisa para o Senhor, irmãos, que talvez se fosse aqui no YouTube, no Facebook, talvez se fosse lá no templo, no culto coletivo, no culto de oração, na vigília de oração, talvez eu não falaria, eu teria vergonha de falar algumas coisas que eu falo na minha intimidade com Deus. Esse é o princípio. Não está condenando a oração coletiva, não está condenando a oração pública, não está condenando a vigília de oração, está apenas reforçando que a oração é algo de intimidade, contrastando com a vaidade, com a hipocrisia, com a motivação de ser reconhecido pelos homens. É algo de intimidade, de ser reconhecido por Deus, de tocar o coração de Deus. Então, quando você for orar, seja no seu quarto, e essa é mais especial, essa é mais íntima, essa é mais nossa com Deus, mas talvez numa reunião pública, talvez aqui online, como o pastor Cláudio Moisés acabou de orar agora há pouco, quando você for orar, não fique tão preocupado em saber se o verbo está correto. Também não precisa errar os verbos todos também não, tá? Mas não fique tão preocupado se os verbos estão corretos, se a palavra, a concordância
nominal, a desinência modo temporal. Não preocupe tanto com essas questões. Preocupe em ser sincero com Deus. Não seja ritualista. Não seja mecânico. Não seja religioso no sentido daquela religiosidade plástica, estética, exterior. Procure levar a sua oração diante de Deus com intimidade e com sinceridade, sabendo que Ele ouve a nossa oração. Há um hino que diz, Ele vê o coração e responde à petição. Gosto muito desse hino. Sua fé Jesus contemplará. Ele vê o coração e responde à petição. Deus está muito mais preocupado em ver o seu coração do que em qualquer outra coisa, em qualquer outra circunstância. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa oração sincera, que a nossa vida de oração, que a nossa motivação, a nossa intimidade, ao longo desse ano de 2023, a primeira quarta-feira, é o primeiro culto de oração, a gente se disponha a melhorar. Eu preciso melhorar, não sei você, eu quero melhorar. Eu quero ter uma vida de oração mais intensa, mais íntima, mais profunda, com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. E isso não pode ser para a mídia social. Hoje, tudo que a gente faz, eu tiro uma foto, posto no Instagram, né? Aí, comi um prato de arroz e feijão, vou tirar a foto, boto no Instagram. Aí, encontrei fulano na rua, tiro uma foto, boto no Instagram. Eu não sou muito dessas coisas, não. Evito até mostrar o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Mas oração não é assim, ó, gente, estou orando aqui, ó, faço uma pose bonita, eu orando, ó, estou orando, hein? Isso é vaidade, isso é hipocrisia. Isso é ser visto pelos homens. Isso é busca de reconhecimento humano. Quando nós precisamos, na verdade, é buscar o reconhecimento do céu. Que Deus abençoe as nossas vidas, para que ao longo desse ano, eu e você, meu irmão, minha irmã, cresçamos na nossa espiritualidade, na nossa maturidade espiritual, na nossa vida cristã, na nossa vida de oração.